Eu acho que é porque as pessoas não sabem o tanto que é interessante, importante para as pessoas e também divertido, né? Eu acho que você está ali passando informação, seja falando ou exercitando, é sempre uma coisa boa, né? É, com certeza. Acho que a galera agora que tá dando importância a algumas coisas, né? Que o fato de ficar em casa, ninguém acho que estava acostumado, né? É verdade. Ainda mais o dia inteiro, a noite inteira. Imagina. Entrou, E entrou, eu acho que ainda vai demorar um mês essa quarentena, viu? Vai ser 40, não vai ser 60. Tá? Então, primeiro eu queria que você entrou se mais. apresentasse aí para as pessoas que não te conhecem, né? Falasse de você um pouquinho. Pode Ó, falar. o mais difícil é falar Vai da lá. gente, né? E aí eu vou Galera, escutar. boa noite, quem tá aí. Peraí. Eu também só posso os treinos, comida deixa quieto, porque também sou fitness. Sei. Fitness, né, Joana? Das comidas, já sei. Só come folha. Se fosse assim, se a gente comesse só salada, não engordasse, a vaca não seria gorda, né? E a bicha só come mais que eu. Então, cuidado com essas dietas. Vai, Paulo, fala aí de você um pouquinho. Então, ó, meu nome é Paulo, eu sou formado em Educação Física, já tem 8, 9 anos, né? Gosto muito do que eu faço e eu tento dar o melhor nessas, né, no que eu me proponho a fazer. Ultimamente nós estamos aí, né? Ficando em casa, mas normalmente a nossa rotina é bem puxada, levanta cedo, chega em casa tarde, dorme pouco. Eu como até razoavelmente bem, né? Mas é isso. Falar da gente é meio complicado. Eu não gosto de falar muito de mim, não, mas eu sou assim, simples, tranquila, só não pode pisar na bola, né, gente? Paulo, como professor, Senão, o que vale são esses reconhecimentos das pessoas, dos nossos alunos, sabe? E não de uhum, outras coisas. Então, acho que isso aí é o mais importante, as pessoas reconhecerem a nossa importância, o nosso trabalho. Outras pessoas que não estão envolvidas, que não fazem aquela atividade, a gente tem que deixar para lá, sabe? E a gente confiar na gente e saber que a gente é bom e que a gente está fazendo o melhor que pode. Não é isso? certo. Eu acho que a gente é um agente transformador na vida das pessoas, né? Às vezes a gente chega, a pessoa não está naquele momento bom também, mas não expressa, mas aí você acaba mostrando para ela que ela é capaz, e eu acho que muita gente precisa disso. Mostrar Com que certeza. mostrar para ela que ela é capaz, que muita gente não acredita nela mesma, e isso eu acho importante, que a gente consegue fazer muito bem isso também. Fora o lado da saúde, condicionar, preparar, que isso também está agregado, mas eu acho que é muito mais o lado humano que a gente também tem, que a gente acaba, que às vezes você escuta coisas que o aluno às vezes tem um pouco de liberdade com você, conta algum caso ou outro, isso é liberdade que você mostrou para ele que ele pode ter uma certa confiança em você também. Além do que você vai cuidar do físico dele, né? O que você acha sobre isso? Ó, eu acho que Elite. o ser humano. Oi, tá agarrado aí? Não, tá não. Tá não? Tô, O ser humano, eu acho que ele é mente, coração e corpo. Então, quando a gente está dando aula lá, a gente transfere muita energia, a gente trabalha o espírito, a gente trabalha o corpo, a gente trabalha tudo. E às vezes a gente fica sobrecarregado com aquelas energias que a gente recebe e a gente se dá muito. Então, eu acho que a gente se muda muito a vida das pessoas e acaba educando as pessoas para algumas coisas. É difícil educar, mas a gente acaba educando. Cada aluno que passa por a gente se torna um pouco da gente, entendeu? E a gente se torna um pouco dele. Lógico que tem aluno que a gente nem tem muito contato, mas mesmo assim a energia dele ela é transferida durante a aula para você. E isso eu acho que é legal, entendeu? Isso não é ruim. Vou te fazer outra pergunta. Qual que é a importância que você acha, já que você começou a fazer live aí de atividade física, foi um dos primeiros aí, já foi fazendo, qual que é a importância para você da atividade física durante essa quarentena? Por que você acha que é importante, que as pessoas têm que fazer? Isso vai ajudar as pessoas? Qual que é a importância disso
na quarentena, da atividade física? Primeira coisa, eu acho que a atividade física, né, o exercício em si, a atividade, ela gera aquela sensação de bem-estar, de prazer, né? Então, às vezes, a pessoa, nesse tempo que a gente está em casa, a pessoa, às vezes, por mais que ela tenha as obrigações dela diárias, lavar uma vasilha, arrumar uma casa, passar um pano, não só isso, tem afazeres com a família, mas ela acaba ficando sem cuidar dela mesma, tendo um momento para ela, porque isso é afazeres que a gente tem da nossa rotina, né? E aí a atividade entra como um fator agregador nesse sentido. A pessoa vai ter um momento para ela, então a atividade vai entrar ali, o exercício, para gerar um bem-estar para ela. Porque às vezes ela está fazendo atividade, movimentando, mas é não uma atividade com um propósito para cuidar dela em si. E eu acho que hoje as pessoas têm destinado pouco tempo para cuidar delas. Então, quando eu me propus a fazer alguma live, nesse sentido, para que as pessoas pudessem entender a importância de se cuidar. Não só de fazer o exercício por fazer, mas entender que aquilo ali vai gerar um benefício, não a curto nem médio, mas também a longo prazo. E também tem a questão do emocional. Hoje as pessoas também vêm com algumas coisas emocionais, alguns problemas em casa, e o exercício também é uma válvula de escape para distrair. Então, eu acho que vem tudo, é distração, pensando no físico, mostrar para ela também que ela tem que ter um momento para ela, não tem que ficar só casa, trabalho, as responsabilidades, mas que ela tem que ter um momento para ela também. É isso. E teve uma polêmica numa dessas lives que eu vi, e eu achei super interessante, pertinente, mas assim, Boa noite para quem são está coisas, chegando, hein, Márcio? Boa noite. são coisas que a gente não tem como controlar. É o seguinte, a pessoa falava assim que ela não iria fazer live, ela é um profissional de educação física, ela não ia fazer live porque ela achava que a pessoa que estava do outro lado poderia ter uma lesão se fizesse a aula, sabe? Praticasse a aula que o professor estivesse dando via internet. Vou aqui falar mal dela, O que, porque eu que você acha respeito sobre isso? demais. E eu acho assim, a prescrição do exercício, quando ela é bem feita, lógico que tem seus riscos, como diariamente a gente faz, igual a gente que trabalha com aula coletiva, a gente vai pegar aluno de diversos tipos de condicionamento, com diversas restrições ou não, e a gente vai prescrever da mesma forma, não da mesma forma, né? Mas vamos por uma aula coletiva, a gente vai prescrever o mesmo exercício, só que ele vai estar limitado a fazer em tal intensidade. Se o professor conseguir mostrar para o aluno a maneira certa dele executar o exercício, aí ele vai saber também, vai poder se conhecer se aquele exercício ele vai poder fazer ou não. Mas acho que assim, não vou fazer porque eu fico com medo do outro. Eu acho que é uma insegurança da própria pessoa. Porque, imagina, ela faz isso diariamente. Ah, eu vou me omitir porque eu não vou saber prescrever. Eu nem sei quem está lá do outro lado, se a pessoa tem restrição no joelho, se a pessoa tem um problema na coluna. Ok, o exercício, às vezes, a gente faz de forma globalizada, né? Para todo mundo. A gente não sabe o nível de condicionamento de quem está do outro lado. Mas eu acho que o mais importante é você saber instruir. Se você instrui como é que respira, como é que é a posição certa, o aluno vai se limitar a fazer até onde ele consiga fazer. Mas agora você não pode omitir de uma responsabilidade. Eu acho que é uma responsabilidade, até se torna social, porque você está com uma ferramenta, por que você não vai utilizar no momento que as pessoas estão precisando? O que acontece hoje? As pessoas também, os profissionais, visam só lucro, né? Você não vai pegar um tempo seu
e vai fazer uma live de graça, sendo que eu poderia estar pegando só os meus alunos, igual eu tenho alunos, de individual, de personal, que eu poderia estar fazendo live com eles ganhando dinheiro. Mas não é o propósito agora. Poderia sim. Mas eu acho que a gente não pode omitir da nossa responsabilidade. E já que você, eu acho que eu prezo muito, quando a gente, principalmente eu que formei, estava lá no juramento bem claro, proporcionar bem-estar às pessoas. Você jurou proporcionar bem-estar às pessoas, independente de como elas estejam. Às vezes ela vai estar um pouco mais fragilizada ou não, mas eu acho que cabe a nós instruirmos, e por isso que a importância que eu falei de seguir uma rotina de um professor só, você vai ver na evolução. Se hoje eu não consigo fazer certo movimento porque eu tenho alguma restrição, algum exercício, amanhã eu vou estar podendo fazer. Ou vou poder fazer com uma forma mais que fique mais, não digo mais prazerosa, mas que eu consiga fazer. Então vai todas as questões. Mas acho que a gente não pode se omitir. Que acho que assim, isso eu acho que é uma certa insegurança aqui, que não vem ao caso. Mas acho que o profissional, agora é o momento dele mostrar. Eu sei, eu não sei, porque você vai estar lidando com diversas pessoas e pessoas que às vezes você nem conhece, está podendo conhecer um pouco do seu trabalho também. É isso. Então tá, eu concordo com você, eu acho que é o momento da gente se doar. Acho que a gente tem que ganhar dinheiro sim, né, a gente vive disso, mas o momento não é agora de se ganhar dinheiro, você vai ter frutos disso depois, eu acredito, já está tendo. Perante Deus, você já está ajudando, né, você já está tendo. Eu acredito que a gente tem que fazer essa atividade física, sim, passar para os alunos, sim. Então, já que a gente tem que fazer isso, isso é necessário, é uma maneira da gente ajudar a humanidade, é uma maneira da gente nos ajudar, né, que isso nos motiva a fazer atividade física. Eu acho que a gente tem obrigação, aí você acaba fazendo uma live, aí você acaba se exercitando. Se não fosse isso, a gente não estaria nem fazendo, só comendo, assistindo filme, dormindo e chorando, né? Como diz. Então, já que a gente tem que fazer, não é? Então, assim, não é, a gente não só está dando, a gente também está recebendo. Eu acho que quando você está fazendo uma live, você está treinando também, então você também ganha. Então, é uma mão de duas vias, né? Você dá e você recebe. Mas já que a gente tem que fazer, a gente deveria, pelo menos, fazer uma live, não precisa fazer todo dia, 2 vezes por dia, 4 vezes por dia, né, Paulo? Mas fazer pelo menos uma, para, sabe, sair da mesmice, se movimentar, se empolgar, é como se diz, eu achei muito bonitinho uma aluna minha, ela não entrou. Ela fala que todo dia ela troca de roupa, se arruma como se ela fosse sair, para enganar o cérebro dela. E eu achei isso muito legal, porque o cérebro da gente não é emocional, é o cérebro. Ele não sabe. Ele e o coração são separados. Então, quando você dá uma aula, seu cérebro acha que você está numa academia, entendeu? Então, você tá. E isso que é importante. Então, isso eu acho mais importante do que essas lesões que o profissional em questão estava com medo de acontecer. Lesões sempre vão haver, seja elas de grau pequeno a grau alto. Quando você faz musculação lá, que você tem aquela dor muscular, já é uma pequena lesão. Então, a pessoa não pode fazer nada. Lesão. E é um processo de adaptação também. Você não fica dolorido. Aí fica deitada, comendo e respirando. Aí você não vai ter lesão e nem vai ter risco nenhum. Mas então, já que a gente vai fazer, porque eu sei que a gente vai fazer, eu pelo menos vou, comecei com alongamento, já estou ajeitando aqui, vou pôr a câmera em pé, porque eu consigo subir mais ali, aí dá vontade de em pé, só vou poder. Então, já que a gente vai fazer, eu queria que você falasse aí os cuidados que o profissional que está fazendo aquela live tem que ter. Porque eu tenho assistido algumas aí que, assim, às vezes eu começo a assistir e paro, porque não tem, a pessoa está demonstrando exercício ali de uma forma que eu não acho apropriada, alguns exercícios que eu não acho bem apropriados, porque tem uns que é impossível para qualquer pessoa fazer, até para pessoas atletas, né? Então eu vejo de tudo, já vi de tudo, então eu fico me questionando e estou te perguntando, eu já sei a resposta, mas eu quero saber de você, quais os cuidados, você sabe como é que eu sou de correção, né? Quais os cuidados que a gente que é profissional, que está dando essas lives, tem que ter na hora de estar aplicando isso
via câmera, né? Porque você não está vendo os alunos, você está falando com uma caixinha lá de celular, mas qual o cuidado que você tem que ter ao que você está fazendo isso? Como que você acha que isso é importante? Você tem que ter cuidado? Não tem? Faz de qualquer jeito? Me responde aí. Eu acho que o que a gente tem que priorizar sempre no primeiro momento, é explicar para o aluno qual que vai ser a dinâmica da aula, né? O que você pretende chegar com aqueles exercícios, né? Ah, vão durar quanto tempo? São quantos blocos? Explicar para ele ter uma noção. E aí, se ele tiver alguma dúvida, ele já vai te perguntar direto. Ah, não entendi. Porque às vezes a gente fala nomes técnicos que os alunos também não vão entender. Mas acho que vem aí, fora isso, a explicação no primeiro momento. Depois, as recomendações, né, que o aluno tem que estar de tênis, não fazer descalço, tem que estar com uma roupa adequada, não jeans, uma roupa mais maleável, não muito pesada, uma roupa mais leve. Essas instruções são instruções básicas, né? Até quando o aluno chega próximo da gente, em algum espaço que a gente atua, é que ele realmente esteja de tênis, tenha pelo menos uma garrafinha de água, se não tiver, se instruir num próximo momento ele trazer, para ele ir hidratando, que é importante a hidratação durante a atividade física, né? Porque aproximadamente 80, 75, não tenho os dados muito atuais, mas que o nosso corpo é composto praticamente, a maioria, de água, né? O restante é ossos e tal. Então, a primeira coisa que eu explicar, primeiro você tem que ser educado, né, Lídia? Primeiro, se for de manhã, bom dia. Se for de tarde, boa tarde. Se for de noite, boa noite. Tem gente que já chega num auê, coloca o som numa altura, nem sem se apresentar, porque às vezes a pessoa que está te vendo não te conhece. Ah, eu chamo tal, igual você falou da apresentação, igual você fez, acho que isso é importantíssimo. Mesmo você, que a gente tem um certo receio de falar de nós mesmos, principalmente, eu tenho, né? Mas se apresentar, explicar como é que vai ser a dinâmica da aula, começar a demonstrar os exercícios e às vezes dar uma opção, uma segunda opção, porque às vezes um movimento a pessoa não está habituada a fazer. Instruir também, que eu falo sempre, a questão da respiração ao longo do exercício, que a gente tende a bloquear. E quando a gente bloqueia, normalmente a gente tem compressão dos discos da coluna, né? Isso eu falo sempre da questão da respiração, do inspirar e o expirar, sempre. A postura, você já sabe como... E você também cobra muito essa questão de estar bem posicionado, até na dança mesmo, que você cobra de fazer os movimentos amplos, mas isso é de acordo com o aluno, se ele vai aguentar ou não fazer. Mas, então é isso, ó. Se apresentar, falar dinâmica, explicar o exercício da maneira correta, como é que ele tem que posicionar, a questão da respiração, e às vezes você faz alguma outra correção, porque como a gente está habituado, dependendo do movimento, a gente fala, ó, gente, no curva, vamos supor, uma prancha. Ah, não curva muitas costas, não, estufa mais o peito. Isso aí já é uma correção, que aí quando você fala, demonstra, o aluno vai conseguir visualizar. E às vezes a pessoa é muito auditiva, né? Às vezes a pessoa tem que tocar, mas como a gente está longe, a gente tem 2 comandos aí para fazer. Eu acho que isso é importante. Sei. Porque o que acontece também, Elídia, tem aquela questão também. Às vezes eu faço uma sequência de movimentos, igual eu fiz aí. Teve um desafio que eu fiz, foi o seguinte. Foram, na parte da manhã, né? Foram 10 movimentos. Tinha alguns que tinham um pouquinho de impacto, que era pular. Aí eu instruí, gente, quem não pode pular, vamos supor, essa elevação de joelho, podia saltar, né? E passar a mão debaixo da perna. Quem não podia saltar é só elevar e passar a mão. Já é uma segunda opção para quem não pode pular, quem não pode exercício de impacto, para também não poder
não limitar a pessoa a não fazer, porque às vezes você chama ela para participar e às vezes tem movimento que ela não pode fazer. Aí você pode instruir, gente, esse movimento também pode ser feito dessa forma. Então, eu acho que isso é importante. Então, o desafio era o seguinte, eram 10 movimentos e você tinha que contar quantas repetições você faria daquele movimento durante um certo tempo, que era uma música praticamente inteira. Depois eu faço a outra. Olha para você ver, tanta coisa. O que te levou? A gente estava falando sobre isso, você não respondeu, né? O trem embolou aí, caiu e entrou, e caiu e entrou. A gente estava falando, eu entrei com a fala, que a gente, quando faz alguma coisa, a gente faz com algum objetivo. Tipo assim, eu vou fazer isso para me ter aquilo. Né? A gente nunca faz nada sem estar pensando no benefício daquilo, de ter algum lucro naquela coisa. Ah, eu faço porque eu gosto. Não, não é só porque você gosta, não. Você deve estar com outro objetivo. Você gosta. Você gosta é o que te levou, talvez, a dar o primeiro passo. Mas o que que é? Por que que você está fazendo live? Qual que é a razão? As razões, né? Eu sei que é porque você gosta de atividade física, mas qual que é a razão maior? Além de... Não vou responder pergunta, né? Falo demais e respondo o que você tem que falar aí. Começa a falar e tu dá a resposta. Você vai acabar falando minha resposta. Vou ficar calado, pois é, mas depois você vai estar apertado aí. O que eu vou falar? Já até sabe que é o que é a resposta, né? Eu já, Não, mas primeira coisa é que grande parte das pessoas não conhece meu trabalho, ainda sou novo na área, né? Eu só formei em 2011, né? Muita gente nem me conhece. Quem tem acesso ao meu trabalho é quem está diretamente ligado comigo, entendeu? Faz aula comigo, já fez. Às vezes conhece também porque um falou que é assim, aí um falou que é bom, o outro falou isso, aí foi lá ver como é que era. Mas o objetivo principal mesmo é que as pessoas conhecessem meu trabalho. E se, consequentemente, se com essas lives eu conseguisse alguma outra oportunidade, super bem-vinda, né? Mas no primeiro momento é divulgar meu trabalho mesmo. Já captei sua mensagem aí, tá, velho? Não Hã? precisa falar mais não, que eu já sei o que você ia falar depois. Ô, Paulo, mas assim, mas pelo que eu entendi, você está fazendo as lives primeiro para divulgar o seu nome, o seu trabalho, né? A principal razão seria essa. O principal. E ajudar as pessoas, né, Lídia? Igual eu te falei, a gente não pode omitir de uma coisa que também é uma responsabilidade nossa, né? Que tem muita gente precisando aí de ocupar também a cabeça, pensando no físico, às vezes a pessoa não tem nem acesso financeiro para pagar uma academia, às vezes nessa oportunidade aí já vê alternativas de fazer em casa também, entendeu? Porque às vezes você dá uma aula que não exige uma aparelhagem, só com o próprio peso do corpo, ou com alguns materiais alternativos, entendeu? Já vai mostrando a pessoa que ela não vai ter uma desculpa para não cuidar dela, entendeu? É nesse sentido também. Uhum. E agora a última pergunta, né, para a gente se despedir, porque a hora só está indo, né? São 10h15 já, né, mais ou menos. Nós vamos ficar falando aqui até meia-noite. Se deixar, a gente entra e sai. Papo para nós dois que não falta, né, Paulo? A última pergunta, tá? E aí a gente... O que você acha que um bom profissional de educação física tem que ter? Para você, o que é mais importante? Primeira coisa, gostar, né? Porque hoje 70% do mercado não gosta. Faz com alguma finalidade, lucro, né, Lídia? Pensa só no dinheiro. E você sabe que a gente trabalha com N profissionais que realmente estão ali só por dinheiro, não gosta. Primeiro você tem que gostar. Você fazer uma coisa bem feita, você tem que gostar. Porque uma hora vai sair meia boca. E as pessoas vão perceber a qualidade também, né? Que não é tão boa assim. Então, acho que, assim, primeira coisa, a pessoa tem que gostar. Ela tem que saber se portar, né? Igual agora, a gente está conversando aqui, tem que saber se portar, hora de brincadeira, na hora de falar um pouquinho mais sério, mais aprofundado, falar, mostrar realmente que você sabe, entendeu? Quando você sabe, não fica dúvidas, até mesmo as suas falas ficam mais
Você não Claro, fica gaguejando. Fica mais claro, você não fica gaguejando. Porque você tem domínio daquilo. É a profissão que você escolheu, você tem que ter domínio. Quando você não tem domínio, não adianta, né? Eu acho que tem que ser, você tem que gostar. Eu acho que tem que fazer bem feito mesmo. O que você puder fazer para instruir bem e com qualidade, você tem que fazer independente, porque às vezes vai ter pessoa que vai ter aluno que gosta de você, tem aluno que não gosta, mas você não pode tratar ele diferente. Acho que tem que tratar todo mundo por igual. Então é isso. Primeiramente tem que gostar para as coisas fluir, porque senão não flui, não. E isso eu acho importante. Acho que a pessoa também tem que manter atualizada, porque senão sai do mercado. eu perguntei o que é que um bom profissional tem que ter, e não o Ah, que o ele que tem que que ele fazer. tem que. Ah, É, não, o então, que o que ele que tem que ele. fazer, as pessoas sabem, quase todo profissional de educação física, eu tenho certeza, Paulo, todos sabem o que tem que ser feito, como fazer, entendeu? E não fazem porque a maioria das pessoas quer as coisas fáceis. Quer ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Todo mundo, né? Todo mundo. Tanto é que você vê que, assim, claramente quem que gosta de trabalhar, né? Quem que está fazendo lives, por exemplo, a pessoa gosta daquilo, gosta de fazer aquilo, gosta de mexer com aquilo. Então, assim, ela vai fazer o que tem que ser feito. Tendo chefe olhando, não tendo, até de férias, né? Porque eu tô de férias, você também Uhum. tá de férias. Eu tô de A gente férias, é. a gente faz porque a gente gosta. Então, eu não quero saber o que, que a gente tem que fazer, não, que isso aí você sabe, eu sei, A e gente todo mundo sabe, né? sabe. Não O que, faz de falta de vergonha na cara e porque está acostumado não fazer e fazer sucesso porque é bonitinho, né? Nasceu com o olho azul, é lindo, ou então caiu no é, charme de alguém, né? Então precisa fazer, né? Então, essas pessoas sabem, mas não fazem. Mas eu não tô, a pergunta não foi essa, eu não sei se eu. A pergunta é a seguinte: o que que é que o profissional ele tem que ser, ele tem que ter, não o que que ele tem que fazer, entendeu? Ah, o bom profissional para mim tem que ser assim. O bom profissional para mim tem que ser assim. Aí você completa a frase. É quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Não sei se você consegue não. entender. Eu acho que um bom profissional, igual eu te falei, primeiro ele tem que ser responsável, né? Tem que ser pontual com as coisas, tem que gostar, igual eu te falei, tem que ser qualificado, tem que se man... ele tem que estar atualizado sempre. Um bom profissional, ele tem que estar atualizado, tem que gostar do que faz realmente, tem que ser qualificado, tem que ser formado e eu acho que esses são os principais que eu vejo, E, principalmente por ele ser formado, né? Que, igual você falou, tá tendo várias instruções, várias prescrições de exercício, sem a pessoa ter um mínimo. Tá falando que às vezes viu na internet, porque alguém viu e está reproduzindo. Reprodução, máquina de reprodução tem um monte, né? Sem saber o que está fazendo, tem um monte. Então, a pessoa tem que ter uma formação para ser bom em determinada área, tem que estar formado. e eu discordo um pouco de você nessa fala de ser formado, porque a gente trabalha, eu pelo menos já trabalhei em vários locais, e você também, e a maioria das pessoas que estão que estão lá, né, que são os profissionais da área, são formados. E nem por isso eles sabem o que eles estão fazendo. Não, É, mas aí há vai do muito tempo profissional, atrás, né? Você pode ser formado e ser um bom profissional, você pode ser formado e ser um professor razoável, você pode ser um profissional bem ruinzinho, mas vai depender do que a pessoa se propõe. Por isso que eu falei, primeiro tem que gostar, a pessoa tem que gostar daquilo que ela escolheu. Agora, se está pensando só no retorno financeiro, ela não vai fazer aquilo bem feito, não vai. Às vezes também ela conseguiu a única oportunidade, vamos supor, que ela formou, ela recebeu uma oportunidade que ninguém cobra dela nada, que ninguém exige dela nada, ela só está empurrando, então aquilo ali para ela tanto, é, né? tanto faz para ela. Você Tanto tem faz. feito Eu uma. digo pelo formato,
nessa instrução, porque você tem o conhecimento. Agora, se você vai passar ou não, aí já é do profissional. Você falou que tem gente que não faz, tem um conhecimento e não faz, aí vai da pessoa. Será que ela realmente é um bom profissional? Ou se realmente que ela só está reproduzindo para se dar Ó, bem? E aí? o que eu acho, Paulo, nessa área aí, pelo menos quando eu formei, na época que eu formei, só tinha federal, era só o FMG. Aí, depois de uns anos, apareceu muitas universidades, entendeu? E Uhum. muitas pagas e caras. Uma PUC, por É exemplo, é super caríssimo. cara. É caríssimo. Estou falando da PUC porque eu já trabalhei lá, né? Mas as outras também, Universo, não sei o que mais, Pitágoras, tem um monte. Eu nem sei contar quantas universidades que tem. Então, assim, é muito profissional que sai no mercado. Mas uma Uhum. coisa que eu falo que é bem diferente da época que eu formei para agora, e que eu acho que isso contribuiu para que o profissional ficasse pior, tá? Eu posso falar isso, pelo menos há 10 anos atrás, era 10, 20 anos atrás, era bem diferente. Hoje a informação ela está muito aberta na internet, entendeu? A pessoa vai lá, ela nem cria, ela vai lá e pega, ela copia. Então, assim, a maioria dos profissionais hoje em dia, eles não fazem, eles copiam tudo. Eles não sei, não vou falar se a palavra é preguiça, sabe? A pessoa fica lá na paradeza de sentar e olhar o vídeo lá da dança lá e fazer igualzinho lá, e não Tem cria, as, eles não são autores. uhum. Então, assim, eu acredito que com isso, as pessoas, quando você não cria, você não estuda, você não treina aquele movimento, põe ele no seu corpo, você não sabe o que o aluno vai sentir. E muito menos a dificuldade que ele vai ter, né? Então, assim, com isso, com essa abertura da internet, com esse tanto de vídeo, de blogueira, de canal no YouTube e várias coisas, ficou muito fácil para qualquer um dar aula, entendeu? A verdade é essa, a palavra certa é qualquer um. Eu acredito que a É pessoa que qualquer não um. passa Você pela falou a academia, questão de ser formado e tal. Igual tem modalidades que hoje a pessoa está dentro da academia que ela não tem uma formação superior. Ela fez um curso de um final de semana e aparentemente diz que está apta para dar modalidade. Isso acontece mesmo. mas aí que eu te falei, é por causa disso. A culpa nem é da pessoa. A culpa é o boom de informações que a gente encontra na rede, assim como a E gente encontra fácil, né? diversas lives, né? Se você esses dias eu estava pensando, estava observando. Antes a gente via 3, 4 bolinhas daquela de live ao vivo, né? As pessoas ao vivo. Agora, você roda o dedo assim umas 10 vezes, tem live. Véi, todo mundo tá fazendo live, mas será que todo mundo tem uma qualidade de live, sabe? Vai dar um exercício. Será que a pessoa ela é qualificada para aquilo? Então, a maioria das pessoas, elas não têm essa qualificação e se acham, entendeu? Se acham, na verdade. Não é verdade? O Robson escreveu uma coisa aí. Ele falou que o curso de educação física, né, à distância, os ensinos à distância não se aplica à educação física e contribuem para uma profissional. Também, né, porque hoje em dia as pessoas estão, para economizar tempo e não parar o trabalho, estão fazendo curso de educação física à distância, né? Então elas pedem também essa parte prática, né, de algumas coisas, que eu acho que é fundamental quando você tem o conhecimento, mas se você não aplica, você não vai saber, a nem instruir, você concorda? Pelo fato do curso ter muita prática e ser muito amplo. É, olha, eu sou muito sinestésica, sabe? Eu acho que a gente tem que experimentar, a gente tem que sentir, a gente tem que colocar o lado emocional no que você está fazendo. Mesmo que seja um exercício de HIIT, tem um emocional ali. E quando você faz isso à distância, você perde esse lado humano. E a educação física é muito humano, é muito próximo, sabe? Então, sei lá, eu não acredito em coisa à distância, não. Eu acredito na teoria. Você pode passar muita teoria, igual a gente está aqui falando, um monte de gente, é teoria, mas na prática é um pouquinho diferente. Tem jeito de ser, né? Não sei se tem jeito de Uhum. você aprender, não. Tem jeito de você fazer igual. Fazer igual, mas aprender é diferente. Eu acho que fazer igual é você fazer só. E o aprender é você saber o que você está fazendo e fazendo com consciência, em termos de corpo, mente, sabe? Então é tudo junto. É isso que eu acho. Eu acho que
Se você for você copiar, por isso que eu falo, qualquer Não blogueira precisa, da e outra. não precisa também de você fazer o curso, né? Você pode, igual você falou, tem acesso a tudo. Você pode ir Exatamente. lá pegar um exercício, e criar uma aula da sua cabeça, igual muita gente está fazendo e ganhando dinheiro, né? E às vezes ganha mais dinheiro do que a gente que é formado naquela É, área, né? E não tem a destreza, né, do mar, sei lá o que que é. Ou então a gente não vem nesse mundo para ganhar dinheiro. Vai ficar pobre até morrer. Não não, não sei. acredito nisso que vai ficar, não. Vai ter alguns professores que vão se destacar, depende do que você quer. Vai Se você destacar em quiser, quê, Paulo? Porque tem uns que se destacam na competência, de sem fazer professor esforço, competente. né? Sem Outros, fazer esforço. outros ganham muito dinheiro e você vê, a pessoa pode até saber muito, mas ela não passa muito, mas ela ganha muito dinheiro. Isso eu já vi também. Ganha dinheiro pra caramba, faz muito curso, mas assim, sabe pra caramba, mas não passa muito, mas faz sucesso. Outros sabe muito, passa muito e não ganha nada. A É, nossa profissão é meio pesada nesse sentido, né? não são todos que vão estar lá no topo, né? Mas com o É, tempo, eu acho que com o tempo isso também vai. Eu acho que agora que a qualidade está caindo, não está todo mundo alinhado, que só aqueles que estão se preparando vão ficar lá no topo, porque o resto não vai ter mais, não. Não é à toa que as bem que você falou, faculdades o hoje. resto, né? O É, resto é muita gente, viu? muita gente, é por isso que eu estou falando. Hoje as faculdades, hoje em dia, o ensino, principalmente em Belo Horizonte, caiu muito. Se você for pegar um curso que antes tinha uma grade X, hoje tem uma grade diferente, é diferente até questão de carga horária. A Sim, qualidade, os professores não estão a mesma coisa. Os professores às vezes pegam 10 disciplinas e vai ministrar as 10 sem ter verdade, conhecimento. A abordagem é a verdade. mesma. Então o Isso, aluno vai acabar acostumando com aquela questão. Se o professor vê que o aluno não está interessado, ele não vai fazer por onde. Imagina ele dando 10 disciplinas na faculdade. Ah, aquela turma ali, ó. Porque assim, é, quando você quer aprender, você mostra interesse também, se eu não sei. Agora, se você achar que sabe tudo também, você não vai buscar nunca uma coisa a mais para agregar, né? Quando, por exemplo, você formou tem quanto tempo? Vamos supor que tenha, sei lá, 10 bastante anos. tempo, Não, vamos bastante supor. tempo. Eu sei. Vamos supor que tenha 10 anos que você formou. Ah, se você falar assim, eu sou a Bambambam nisso. Beleza, Mas pode não ser a dá tempo, Bambambam pela prática, mas não, não existe isso. Por isso que porque às vezes o você vai. mundo é cíclico. As coisas evoluem, Paulo. Uma coisa que era de um jeito, agora ela está sendo feita de forma diferente. Então, se você não acompanhar o andamento, não só do que você é específico, mas das outras coisas, você fica para trás. Por exemplo, eu adoro STEP, já dei curso de STEP, você sabe disso. Mas o STEP teve uma transformação muito grande do que quando eu vi o STEP nascer há 30 anos atrás. Eu era estagiária e eu fiz cursos de STEP, então eu era apaixonada. É totalmente diferente do que eu dou, foi o que eu aprendi também, é totalmente diferente. Você vai evoluindo, você vai estudando, você vai mudando e as coisas mudam. E se a pessoa não gosta do que ela faz e ela copia o tempo inteiro, ela não vai acompanhar isso. Ela só está copiando. Então ela não vai ser. Logo, logo ela já está Não, é com, com, com um barzinho montado, ou com uma lojinha de roupa, no caso, né? Ou uma lojinha de bala, porque ela não aguentou acompanhar o processo. Por quê? Porque ela sempre copiou, colou, copiou e colou. Então, assim, o bom profissional, ele estuda, ele corre atrás, ele passa raiva, sabe? Ele não é valorizado tanto que ele tem que ser valorizado. Enquanto os que não são isso, mas são, como se diz, eleitos melhores, mas não são os melhores. Eles também não ficam muito tempo. Se você for pensar nas pessoas que são, não todas, mas a maioria, a maior parte, faz um sucesso danado, você fala, pô, esse cara é bom. De repente, o cara tá morando lá não sei aonde, com um açougue, lá no interior, e largou a profissão, não aposentou como profissional de educação física, entendeu? É diferente demais, a pessoa que gosta, que procura, que estuda, que sabe o que está fazendo, de uma que copia. E hoje o que tem mais é copiar. Eu estou falando disso, que a gente entrou num assunto de live. A maioria das lives você vê que o pessoal está copiando. Eles não sabem nem o que eles estão dando lá. Você vê, se você pegar a aula da pessoa, agora a gente está tendo tempo de sobra, pega uma live dessas que está sendo dada, analisa a aula. Encaixa, sabe? É uma peça aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E se você. Às vezes dá até para fazer assim, ó. Mas ela não casa. Entendeu? Isso que eu E tô o que eu falando. achei mais engraçado que eu vi uma dessa semana de uma rede dessas famosas de academia.
aqui em Belo Dessa Horizonte, que eu tô falando. que o profissional, não vou falar quem, que eu também conheço, mas é antiético falar, mas que o profissional não estava conseguindo fazer. E olha que você tem domínio da dança, você sabe, cara, que quando você não tem controle nem da respiração para você instruir, você vai dançar, aí você tem que Você falar bufa, né? o passo, você gira, aí você fica assim ofegante, a pessoa não está habilitada para fazer aquilo, então você não faz. Beleza, com o tempo ela pode melhorar, mas você tá, vamos supor, e olha que a live não estava vazia, tinha umas 50 pessoas fazendo. De manhã, imagina se acordar cedo para pegar uma coisa que não é de qualidade, da faculdade, que às vezes a pessoa também já deu uma aula para eles, estavam mais ou menos, mostraram interesse, eu vou dar as 10 vezes que eu for lá, eu vou dar mais ou menos. O aluno, E, ó, e acaba que eu acredito muito nisso. Os professores de faculdade aí tem uma modalidade que ele é fera. Aquela ali, igual a gente também. Tem uma que a gente é fera, a gente sabe. é específico, né? É, Tem que ser é. específico, ser E aí você dá específico as no outras. profissional. Mas Agora, igual você falou, a gente fazer se isso. você não está dando conta de fazer, você não instrui. Você vai ficar cansado? Vai agora, vamos supor, a aula toda cansado? Peraí, cadê seu condicionamento para você instruir? E outra coisa, você está ao vivo, tem gente que não conhece você. Aí você está lá, desloca para a direita, desloca para a esquerda, quase morrendo, e aí? Correndo, né? Eu, É. assim, acho Mas, que tem que, você falou da especificidade. Às vezes é melhor ser especialista em uma do que você ser especialista em 10. Você não vai fazer as 10 bem feitas. A gente trabalha assim, né? A gente tem que dar trocentas mil. Mas se a gente ô, Paulo, fosse mas é mais diferente. especialista, Essa fala, eu não concordo. Eu já vi muitas pessoas falando isso, me defendendo. Isso depende. Por exemplo, você tem o quê? Uns 10 anos de formado, suponhamos. Diferente tem. demais de uma pessoa que tem 1 ano. Você teve 10 anos. Suponhamos que cada ano desses 10 anos, não, a cada 2 anos você ficou especialista numa coisa. Entendeu? Você Aham. teve tempo de estudar, de praticar, de treinar, de lesionar, dar aula fora, dentro, passou tudo quanto é de coisa naquela modalidade. Você teve tempo. Agora, você pega uma pessoa formada, está começando a dar aula, o forte dela, ela diz que é funcional, porque todo mundo dá funcional hoje em dia, né? Eu sei dar funcional. E aí a pessoa é obrigada. Você está rindo, mas é verdade. A pessoa tem 1 ano de formada, era obrigada a saber todas as modalidades. Aí, essa pessoa, ela não tem condição mesmo de dar todas bem. Tem que ter um tempo para ela preparar também. Ela está sem bagagem aí. Então você Então, vai lá abrir o essa, leque para ela qual que dar é a sua 10. especialidade? Minha especialidade é tudo, velho. Mas eu dou aula de step há muito tempo, tá? Mas eu dou aula de funcional, dou aula de dança, dou aula de aerobox, dou aula de step, dou aula de spinning. E, não, mas você é especialista em alguma coisa. No meu caso, pô, quanto tempo de formado que eu tenho? Mas tem uma que eu dou mais aulas durante a semana. E Ultimamente estou dando. Aí eu você, cada vez você mais. tem mais domínio daquilo. Não é que você seja ruim nas outras, você consegue fazer. Às vezes até por igual, igual. Todas alinhadas. Assim, você consegue dar todas com qualidade, mas nem todo mundo consegue dar todas com qualidade. A maioria das pessoas não, porque eu falo, das pessoas que têm 1 ano, 2 aí, acham que já sabem fazer isso. Não é tão simples assim, a não ser que a pessoa já trabalhava com isso. Eu não formei ainda não, mas eu já dou aula, eu conheço gente que No não, processo de já dá formação, aula ela sem já formar, teve. já No tem processo, vivência. já tem vivência. Aí ela vai, entra no lugar, aprende outra coisa, estuda, aí dá. Mas isso aí demora, é no mínimo uns 4 anos para a pessoa falar assim, não, eu dou tudo, mas, né? E aí, quando você sabe isso? Você sabe? Quando você sabe que você é bom de tudo? Porque quando você dá aula, ninguém reclama, todo mundo elogia. Eu dou aula de step, mas eu vou dar aula de local. Pô, ó, que aula fantástica. Você já passou por isso. Eu tenho certeza. Uhum. Aí você vai dar uma aula de abdominal, as pessoas falam, não, que aula legal, e sua sala tá cheia. Aí você vai falar que você é especialista só no spinning? Não, é. Se todas as suas aulas fazem sucesso, mas por quê? Você teve tempo, são 10 anos, Paulo. 10 anos não são 10 dias nem 10 meses. É muita coisa. Eu falo 10 anos assim, eu nem sei quanto tempo de formado você tem. Mas assim, Eu tenho imagina. nó. E aí a pessoa É, fala, hã? A pessoa vai falar pra você, não, você tem que ser especialista. Depende do que você chama de especialista, entendeu? Mas hoje em dia, e eu acho que agora, da agora para frente,
não vai ter profissionais assim mais, porque as pessoas estão muito preguiçosas, elas vão ser especialistas mesmo, é pegar só uma coisa e fazer. O resto elas vão pegar na internet e copiar quando elas precisarem da aula, né? Infelizmente, nossa Mas profissão vai ser. eu estou até pensando nessa coisa que você falou de ser especialista ou não, porque até mesmo na especialização, os professores falavam muito, se você direcionar, se você ser especialista, talvez você ganhe mais dinheiro do que você ser um Talvez. geral. Ele até citava um exemplo seguinte, que, por exemplo, um clínico geral, a consulta de um clínico, o que ele recebe é mais baixo com relação a especialistas, vamos supor, um cardiologista. O que ele recebe é mais do que um clínico. Ele citava esse exemplo. Uhum. E aí, puxando esse gancho que você estava falando, que as pessoas vão se tornar especialistas, talvez por causa, nesse sentido, que elas vão ter acesso a um monte de informação, mas elas vão afunilar para direcionar, para se tornarem melhores naquilo e tentarem uma remuneração melhor. Mas não sei se é a tendência do mercado também, não. Mas que eu vejo que as pessoas que são especialistas, às vezes elas. Não é que tem uma oportunidade melhor, mas. Sei lá, talvez até tenha essa oportunidade melhor do que você abra tudo, né? Porque vai chegar um ponto também que você é tudo. Mas vai chegar a gente que trabalha com cor, vai chegar um momento que o cor vai falar assim, não aguento mais isso aqui não. E aí, o que você vai fazer? Você não preparou para ser só uma coisa? Aí você já tem que pensar nisso também. Até quando? Meu corpo vai aguentar até quando? Eu consigo trabalhar até os 60, dando um volume, sei lá, trabalhando 30 horas por semana, dando, sei lá, 4 horas, sei lá, 30 horas por semana, vai dar 6 horas por dia, dando 6 aulas. E aí, até quando? Eu, assim, eu fico até. Fugiu a palavra Angustiado. aqui. Hã? Angustiado. Não, não é Angustiado. angustiado. Não, não é angustiado, não. Até Surpreso. surpreso com você muito tempo. E assim, na profissão que faz um monte de coisa, nunca lesionou, tem gente aí que está no mercado há pouco tempo já está machucado, sentindo que as pessoas também, os profissionais não preparam para atuar naquela área, né? Então, por exemplo, você dá 10 aulas por dia, você vai lá, que hora que você tira para cuidar de você? Se você dá 10 horas, você trabalha 10 horas por dia, que hora que você vai descansar? Que hora que você vai fazer um planejamento? Que hora que você vai estudar? Eu tenho certeza que tem muita gente ó, que está na quarentena, Mas não não está está colocando a coisa, estudando. não tá colocando a coisa Essas em pessoas são prática. especialistas. Aí na hora que voltar, ai, Nessas nossa, eu não questões que sei eu estou fazer falando isso. que é Mas especificidade. o que considera ser especialista? O que é esse termo, especialista? O que você acha Pois que é é, especializar? O termo especializar, especialista, o que para você significa? o Paulo, para ser especialista, a pessoa tem que ser muito fera. Tem que saber muito a parte teórica e a parte prática. Então, a maioria das pessoas que falam que são especialistas, porque fez uma especialização só. Eu sou Mas às especialista vezes, e não é mas às vezes nada, é fez a igual doutor. A não, às pessoa vezes fez fala a assim, especialização por fazer. Acho que é legal esse tema. Vamos supor, pois é, mas ela acha que especialização. eu tenho especificidade, eu sou aquilo ali, eu sou boa naquilo. E não é, a maioria não é. Você pode contar nos dedos quantas pessoas que você fala assim, essa pessoa é especialista. A palavra especialista, eu não sei o significado dela certinho, não, mas no meu entender, uma pessoa é o the best. É É o o que sabe. expert naquilo. É É o o que sabe. expert E naquilo. tem muita gente falando que é especialista e não é. Entendeu o que eu tô falando? Não é. E tem gente que fala e não fala que não é, e é. E muitas coisas que o que está falando que é. Você sabe o que eu estou falando. A gente Sim. conhece muita gente assim, entendeu? Então, assim, olha aqui, essa live não foi com nenhum intuito de discutir educação física, e nem falar de atividade física, e nem falar de nada. Era só para bater papo, matar a saudade. Só que ninguém quis bater papo. Aí eu comecei a conversar com o Paulo aqui, falar dessas coisas, sabe? E assim, eu achei que foi muito legal.
A próxima quem vai fazer não sou eu, vai ser Você ele. viu, Elídia? É um amigo meu. A conversa que peguei, eu gostei muito. Paulinha é top. A Elídia tem uma forma de falar excepcional, fácil entendimento. Ah, eu Viu, sou, Elídia? eu tô meio escrachada mesmo para falar assim as coisas, sabe? Eu não, sou bem direta e às vezes eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu falo. Depois que eu falei, não tem jeito de voltar para dentro, né? Pô, mas é O verdade. Robson tá Ele faz dormindo, né? quatro, Não, o quatro Robson falou. Ele lives falou por que. dia. De manhã, tarde, à noite e de madrugada. Ele está fazendo de outro profissional, que ele me falou. E aí a pessoa disse que não quer. Aqui, não sei não, mas eu vou ter que comprar uns frutinhos, umas verdurinhas para mim não engordar, porque, por mais que você faça esses exercícios, para mim, não é nada esses exercícios. Para gente que já estava habituado no É por ritmo, isso que eu estou trabalhando com volume alto. Estou fazendo umas 3, 4 vezes para ser. É como se eu estivesse na minha rotina. eu vou ter que O, começar. o, Mas o Robson falou para não encerrar, não. Quem mandou você chegar agora, né? Não, eu você tava, puxa, e rindo, porque tá fácil para você. semana que vem eu vou começar a dar aula de step. Já estou até pensando como é que vai ser essa aula. Vou fazer aula de zumba, aerobox, só. Tá ótimo, né? Localizado alguns exercíciozinhos. Ô, Elídio, fala com ele para ele subir e descer as escadas do prédio. Ela falou que tá preso, pode subir as escadas e descer do prédio em vez de usar o elevador. Obrigado, Elídio, pelo convite. Agradecer a todo mundo, principalmente quem ficou desde o início, né, que já Joana até ficou muda, né? saiu. Será que a Joana saiu? Né, a Joana, acho que a Joana saiu. Não, ela tá aí ainda. Joana, muito obrigado, viu? Joana, você brilhou. Aqui, ó, Joana, me segue lá no Instagram agora, tá? Quem sabe você faz minhas aulas. Que eu Elidia acho underline Brás, Elidia_Brás _fitness. Pode seguir ela lá que tem um monte de aula. Você que gosta de dançar também, tem muita. Tem o Aerobox, que é uma modalidade top que você vai adorar lá. vai ficar vai bacana, tá? Mas foi legal, foi bem legal, foi bem produtivo. Foi legal. E eu acho bacana que a gente se viu, né, de alguma maneira. E da próxima vez, quando eu voltar, se eu tiver gordo, eu vou pôr um pano assim, pra você me ver, pra não falar que eu tô gorda. Fechou. Bom, obrigada, beijo no coração de vocês. Boa noite, fiquem com Deus. Ó, valeu demais. Agora eu vou comer, que eu tô com fome. Bom descanso, não come muito não, viu? Aqui, ó, toma um chazinho aí para você dormir, velho, porque senão você não vai conseguir o seu propósito aí de ajudar as pessoas, não, tá bom? Pode deixar. Aqui, ó, fica pensando no emprego, você sabe o que eu quero falar e não posso falar, sabe? Porque a gente sabe, o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, na verdade é essa, nem se a gente vai estar aqui, então, né, ainda mais nessa crise que está aí, nessa guerra da saúde, a gente não sabe o dia da manhã. Então, meu bem, Verdade. se der para você dormir, você dorme. Se não der também, fica feliz e pensa só coisa boa aí. Reza para Papai do Céu te dar sono aí. E muito obrigada, ó. Tchau, gente. Tchau. Estava aí. Robson, beijão. Obrigada, Joana. Tchau, Robson. Valeu. Fui. Alguém tirou um print aí? Robson, tira um print nosso aí. Faz a pose, Paulo.